Beleza. Tem uma coisa que eu quero deixar claro desde o início para vocês. Ter uma mente rápida, acelerada, criativa e cheia de ideias não é sinônimo de vida fácil. Muito pelo contrário. Muita gente ainda confunde altas habilidades com desempenho perfeito e estabilidade emocional ou um sucesso linear. Isso simplesmente não é verdade. Especialmente quando a gente fala de autismo, TDAH, transtorno de aprendizagem ou alguma outra deficiência. Hoje nós vamos falar sobre altas habilidades e superdotação. Então, vem comigo! E aí, família neurodiversa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Taya, profissional da saúde, autista, TDAH, desortográfica, disgráfica, descálcula, com TPS e mais algumas outras neurodivergências que me fazem ser esse ser de luz que vos fala. Talvez não tão iluminada assim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda gera confusão, mito e muita cobrança. Altas habilidades de superdotação. O que é altas habilidades de superdotação? Como que se manifesta, né? O cérebro dessas pessoas realmente é maior? E quando isso vem acompanhado de TDAH, TEA e outras deficiências, né? Ou outros transtornos de aprendizagem. Como que isso funciona afinal? Eu acho que para a gente poder entender melhor, a gente começa alinhando conceitos. Altas habilidades de superdotação não é um transtorno do neurodesenvolvimento, diferente do autismo e do TDAH. Ele é considerado uma condição, o que de forma alguma não garante sucesso e nem desempenho perfeito. De novo, muito pelo contrário. Daí funciona mais ou menos assim. De forma geral, a literatura usa os dois termos juntos, tá? Mas existe uma diferença clássica entre eles. A superdotação costuma estar ligada a um potencial intelectual geral mais elevado. Já altas habilidades englobam talentos mais específicos: linguagem, arte, liderança, criatividade, pensamentos críticos, música, esporte, entre outras coisas ainda. Na prática, esses termos se misturam muito e tá tudo bem. O ponto central é: o cérebro funciona de forma atípica e extremamente intensa. E agora a gente entra numa quebra de mito clássica. O cérebro dessas pessoas é maior? Tem mais massa cinzenta? É um cérebro turbinado? Não necessariamente. A ciência mostra que o cérebro dessas pessoas não é maior. A diferença aí não está no tamanho, e sim na conectividade, na velocidade dessa mente. Estudos de neuroimagem funcional mostram diferenças principalmente em como essas áreas do cérebro se conectam, na velocidade de processamento e na integração entre emoções, linguagem e pensamento abstrato. Ou seja, não é mais cérebro, é mais conexão. E isso explica porque muitas pessoas com altas habilidades pensam mais rápido, conectam tudo, mas também cansam muito. Eu vou trazer um exemplo pessoal aqui, tá? Não para me colocar como referência, mas para ilustrar como isso funciona na vida real. Durante muito tempo, o meu funcionamento cognitivo foi visto só pelo que eu não conseguia fazer. Atenção instável, dificuldade com a escrita, disgrafia, desortografia, sobrecarga emocional. Isso tudo mascarou minhas altas habilidades por anos. E isso foi sempre muito doido, assim, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu sempre tive muita facilidade em aprender conceitos complexos, fazer conexões super rápidas, pensar de forma sistêmica e explicar temas difíceis de um jeito bastante acessível. Na escola e na vida adulta, o foco ficou no déficit, não no meu funcionamento. Quando a avaliação é baseada só em QI, em desempenho escolar padronizado ou em produtividade linear, perfis como o meu simplesmente passam desapercebidos. As minhas altas habilidades sempre apareceram muito mais no meu pensamento do que na minha execução. A minha mente faz conexões rápidas, enxerga padrões, antecipa cenários, só que isso vem acompanhado de um processamento profundo e intenso demais. Ou seja, eu não penso só A e B. Eu penso A, B, C, D,
as consequências, as variáveis, o impacto emocional, o impacto social, tudo isso ao mesmo tempo. Quando eu vou tomar uma decisão simples, meu cérebro ele já ativou linguagem, memória, emoção, antecipação de cenários, impacto social e consequências futuras. Aí vai ter gente que vai me dizer assim, mas Natália, isso é eficiência cognitiva. Sim, verdade. Mas também é sobrecarga neural. Por fora, parece que eu penso demais. Por dentro, é um cérebro trabalhando em excesso o tempo inteiro. Me fala, quem é que vive bem, calmo, relaxado, com um cérebro que não para de funcionar e ver variáveis? Uma coisa também que era muito difícil para mim entender é como que eu, com um QI um pouco acima da média, ou para outros testes que eu fiz, deu na média, podia ter altas habilidades ao mesmo tempo, né? Aí eu fui estudar e entendi que, na verdade, durante tempo, né, se acreditava que para ser superdotado, a gente precisava ter um QI acima de 130. Isso vem de um teste clássico de inteligência, uma escala, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é a escala de Wechsler, eu acho. E hoje, a própria ciência reconhece que QI sozinho não dá conta da inteligência humana. Esse teste, ele mede só uma parte do funcionamento cognitivo, ele ignora a criatividade, o contexto cultural, a emoção e, principalmente, neurodivergências. Uma pessoa autista ou TDAH pode ter altíssimo potencial intelectual e ainda assim não se sair bem num teste tradicional como esse. O teste não mede a pessoa, ele mede a compatibilidade da pessoa com o próprio teste. 2000 anos depois. Oi, gente, me desculpem, como vocês podem ver, já é outro dia, mas aconteceram alguns contratempos aí, algumas coisas do meu cenário chegaram e aí ficou uma bagunça no meu quarto. Aí nesse meio tempo eu também tive uma alergia, vou botar minha foto aqui, e ficou muito ruim mesmo. Então eu tive que esperar dar uma desinchada no meu olho, que ainda não tá 100%, pra poder continuar gravando, tá? Então, desculpa a falhazinha aí, vamos seguir, ok? Altas habilidades, superdotação, seguimos. Certo, então eu tava trazendo aqui pesquisadores que saíram da caixa, né, de medir inteligência apenas pelo QI, né, e entendem que a superdotação é um conjunto de inteligências, né? Então, tem um pesquisador que se chama Joseph Ransuli, que ele criou a teoria dos 3 anéis, tá? Essa teoria, ele acredita que para a pessoa ter altas habilidades de superdotação, ela tem que ter um misto, sim, de cognitivo preservado, mais habilidades acima da média, mais criatividade e mais envolvimento intenso com a tarefa. Essa é a teoria dos 3 anéis. E outros pesquisadores também, eu tô lendo aqui porque eu tenho uma dificuldade extrema de falar nomes gringos, tá? Eu sou péssima para decorar nome de pessoas, principalmente quando é nome gringo, e daí acabou o negócio. E tem o Hanwart Gardner. Hanwart. Só que me falta. Além da dislexia, eu tô ficando míope também, porque não é Hanwart, é Howard Gardner. Eu tava juntando uma coisa com a outra, aí deu Hanwart, tá? Mas é Howard Gardner. Então, ele criou a teoria da inteligência múltipla, né? Que entende-se que inteligência não é uma coisa só, ela pode estar em linguística, ela pode ser musical, interpessoal, intrapessoal, naturalista, existencial, que inclusive são as inteligências onde eu me destaco. Pra vocês verem, eu não consigo ler um nome direito, né? Mas tem outras coisas que eu sou muito boa, acima da média. Quando a pessoa tem altas habilidades, tá? Junto, por exemplo, com autismo, TDAH, alguma outra deficiência, né? Que traga um prejuízo. Toda deficiência traz prejuízo. Mas alguma outra deficiência, a ciência chama isso de dupla excepcionalidade. É coisas completamente opostas coexistindo. Ou seja, a mesma pessoa ela pode ter altíssimo potencial cognitivo e dificuldades com coisas como atenção, regulação emocional, comunicação, aprendizagem, né? Daí tu pensa assim, cara, é aquela frase que todo mundo diz assim, como é que tu pode ser tão inteligente para isso e não consegue fazer essas coisas que são básicas?
Quem aí nunca escutou isso? Olha a anteninha, fica ligado na anteninha. E como a pessoa pode ter altas habilidades, então ela mascara com o potencial dela o sofrimento. Então ela mostra tudo aquilo que ela tem de bom, né, e esconde com estratégias cognitivas o que ela é péssima. E é por isso que muitas pessoas hoje, né, muitos adultos aí, estão sendo diagnosticados também tardiamente com autismo e TDAH. Muitas dessas pessoas têm altas habilidades, né? O autismo nível 1 de suporte, que a gente chama, né? Que as pessoas também chamam de autismo de alto funcionamento, né? Porque o autismo tem alto funcionamento, né? É porque essa pessoa tem um potencial cognitivo tão grande, que ela consegue mascarar sintomas e sinais do TEA, do TDAH. Então fica imperceptível, sabe? Todo mundo entende que aquela pessoa tem alguma coisa que não tá fechando com o resto, né, do grupo. Mas não sabem exatamente o que é, porque ela consegue fazer as coisas. Ela sabe fazer as coisas. Ela pode ter mais dificuldade ou outra, mas ela dá um jeito, tá? É mais ou menos isso. E isso é dolorido, porque tu fica sempre muito no quase lá. Por pouco tu não chega, sabe? Em avaliações, por exemplo, que dizem assim, tu é muito inteligente, mas não aplicou para isso. Ou tem um potencial incrível, mas tu não entrega o suficiente, sabe? Tu fica sempre no quase, né? E isso é uma dor, é muito ruim, porque tu não começa a não acreditar em ti, né? Porra, gente, eu tenho potencial, o que tá me proibindo, o que tá me impedindo de chegar nisso, né? É bem difícil tu tá sempre no quase lá, né? Segundo lugar, terceiro lugar, mas nunca em primeiro. Com o tempo, né, depois do diagnóstico, a gente entende que não é incapacidade nossa, né? É incompatibilidade no sistema que opera de uma forma típica, né? Antes de seguir, eu gostaria de abrir um parênteses importante, porque isso também gera muita confusão, tá, pessoal? Existe algo chamado Síndrome de Savant, que é diferente das altas habilidades de superdotação. Então, uma pessoa com savantismo, ela pode ter uma inteligência extraordinária acima da média, tá? Mas não ter um desenvolvimento global acima da média, ser abaixo, inclusive, da média. Tá? Isso é, então, e sim, a síndrome de Savant normalmente pode vir acompanhada do autismo, mas ela não é uma regra, tá? Síndrome de Savant é uma coisa, autismo é outra, não é a mesma coisa, e síndrome de Savant é uma coisa e altas habilidades é outra coisa diferente. Alguns savants, por exemplo, não conseguem se vestir, não se comunicam, tá? Não fazem um monte de coisa, precisam de suporte intenso, né? Mas em compensação eles entregam uma coisa que a gente chama isso de ilha da genialidade. Porque é uma ilha, é uma coisa, né? Não é a múltipla inteligência que eu estava falando, que a pessoa pode ser boa em várias coisas, né? Das altas habilidades. Ela tem uma ilha que é muito boa. E aquela ilha ali, ninguém bate naquilo ali. Ninguém bate essa pessoa naquela ilha. Entende? Isto é síndrome de Savant. Quem tem altas habilidades de superdotação vai se identificar muito com isso, assim. A gente passa por uma vida inteira sendo chamado de intensa demais, né, dramática demais, né, dramática demais. Ter resposta pra tudo, né? Mas é que, assim, a verdade é que o nosso cérebro funciona em modo turbo o tempo inteiro, né? Ele não para. A gente quer saber a resposta, entender as coisas, esse negócio do Deus quis, né? Assim porque Deus quis, é assim porque o sistema funciona assim. Isso não existe, entende? A gente vai sempre querer entender o porquê, do porquê, e é assim. O problema todo também é que, assim, quando ninguém nos ensina a regular esse funcionamento, a inteligência ela vira fonte de sofrimento e não de potência. E, na verdade, nós somos uma potência. Pouco explorados, né? Muitas vezes invalidados,
mas nós somos uma potência. E é por isso que falar sobre importa, nomear importa, informar as pessoas importa. Porque quando a gente entende o nosso funcionamento, a gente compreende que não é falta de esforço da nossa parte, é falta de contexto e entendimento geral. Então, se vocês se identificaram com esse vídeo, se vocês conhecem alguém que tenha esse funcionamento, se vocês funcionam assim, querem mostrar para alguém porque estão com dificuldade de explicar, curtam aqui, compartilhem, comentem. A gente precisa mostrar para o YouTube que esse tipo de conteúdo, ele realmente é importante. Quero pedir desculpa para vocês de novo pela desorganização que foi, mas eu tô me adaptando ainda com bastante coisa e as coisas vão melhorar aos poucos. Obrigada por assistirem esse vídeo. Até a próxima. Não se esqueçam, informar também é incluir. Beijo!